Vamos lá então, porque hoje o Dr. Guilherme Colim vai comentar com a gente as declarações do presidente Lula, que tem repetido aí de uma maneira nas redes sociais muito forte, aconselhando as pessoas, quando acharem algum produto caro, não comprar, né? O presidente aconselhou a população a não comprar. Olha aqui, deixa eu arrumar aqui o microfone aqui, ó. A não comprar. Se o produto estiver muito caro, pois isso pressionaria o comerciante a baixar o preço. Hoje a gente vai ouvir alguns comentários, então, sobre a ótica do financista Guilherme Colim, que além de advogado, também é educador econômico. Doutor Guilherme Colim, começo lhe perguntando aí se tem algum fundamento o conselho de não comprar se estiver caro, para assim obrigar, né, o comerciante, consequentemente, a baixar os preços. Essa lógica funciona? Essa lógica funciona? Cláudio, olha só. Primeiro, vamos falar um pouco do conceito de falácia. Sim. Uma das formas que a falácia se apresenta é trazer uma informação verdadeira dentro de um contexto em que ela não faz muito sentido para transmitir uma ideia falsa ao seu interlocutor. É o caso. Por que eu digo que é um caso? É uma grande falácia isso. Porque, sim, uma das leis da economia é a lei da oferta e procura. Se houver uma redução de procura, a pessoa que está ofertando algum produto, algum serviço, suportará pressão para reduzir o valor que está cobrando. Então, sim, se a gente recortar da realidade, tão somente esta fala faz todo sentido. O problema é o contexto em que ela é apresentada. Pelo seguinte, quando nós vamos numa padaria ou num açougue, numa fruteira, e o vendedor está cobrando algum valor por aquele produto, a composição de preço inclui o custo operacional, o custo de aquisição do produto, custo direto. Vou numa fruteira comprar lá um pacote de maçãs. O custo direto é o valor que aquele dono da fruteira, aquele comerciante, pagou pelas maçãs. E o custo indireto é toda a estrutura que ele tem para que as maçãs estejam ali à disposição. Se houver uma ausência de procura, sim, o vendedor ele terá a pressão para vender por um preço menor. É verdade isso. Só que se ele vender por um preço abaixo do valor de custo, a atividade dele para de fazer sentido. E em alguns momentos ele venderá por um preço menor. E o consumidor talvez tenha a sensação de vantagem ou de menor desvantagem, porque está pagando um preço menor. Só que se ele seguir nesta linha, daqui a algum tempo aquela fruteira não estará mais ali, o empregado da fruteira estará desempregado. E o governo, que é o maior responsável por esse alto custo através da carga tributária, o Brasil tem o imposto de valor agregado, o maior imposto de valor agregado do planeta. O governo, ele aumenta a carga tributária para quê? Na esperança de receber aquele tributo. Se aquela fruteira, aquele açougue fechar, ele não receberá aquele imposto, o dono da fruteira perderá o negócio, o empregado da fruteira perderá o emprego e o consumidor perderá as maçãs ou a carne que ele deixou de consumir. Isso tem a ver, doutor Guilherme, você já havia mencionado aqui nos bastidores, com a curva de Laffer? A curva de Laffer, o que é isso? Num primeiro momento, numa economia saudável, o governo aumenta a carga tributária e talvez quando há espaço para aumento da carga tributária, o governo aumenta a carga tributária e isso reflete na arrecadação, porque as pessoas consomem alguns produtos, aumentou a carga tributária e elas seguem consumindo aqueles produtos e o governo aumenta a arrecadação. Aí ele aumenta a carga tributária de novo, vai aumentando. E aí então vai aumentando. A curva de Laffer é o ponto em que, em vez de aumentar a arrecadação começa a cair. Então, quanto mais o governo aumenta a carga tributária, menor será a sua arrecadação, pelas razões que expliquei há pouco. O governo, ao aumentar a carga tributária, o consumidor naturalmente compra menos, o vendedor vende menos, e o governo arrecada menos, porque houve um desestímulo
a movimentação econômica interna. Alguns anos atrás, o governo maquiou a economia, em vez de investir na produção e na infraestrutura, investiu na hiperestimulação do consumo. E aí, a hiperestimulação do consumo, que é o contrário do que o governo Lula está sugerindo, a hiperestimulação do consumo sem o investimento na economia, na produção e na infraestrutura, gera uma sensação momentânea de riqueza. Só que ele está praticando a autofagia, ele está consumindo as suas reservas. E aí, então, depois de um tempo, isso não se sustenta. E é o que aconteceu alguns anos atrás, no governo Dilma. Agora, ele está indo no sentido oposto, o que produz... É óbvio que não é a fala do governo, mas é o que produz a recessão. E a recessão produz uma redução de preços, mas não pelo motivo certo, e sim pelo motivo errado. E o que o senhor responde para as pessoas que falam que o empresário deve reduzir a margem de lucro? Eu respondo o seguinte: esta fala, ela arranca de uma premissa de que o empresário tem margem de lucro para reduzir. Dependendo do segmento, não tem. Nos últimos 2 anos, aumentou muito o índice de recuperação judicial. Ou seja, pura e simplesmente algumas empresas não aguentaram, não tinha lucro para reduzir e quebraram. Empresas pequenas, médias e grandes. Aumentou o número de reclamatórias trabalhistas, aumentou o número de imóveis sendo ofertados em leilões. Então, para alguns segmentos, agora eu tenho um pouco de ironia na minha fala, Cláudio, os advogados que atuam na área de recuperação judicial estão adorando. Os leiloeiros estão adorando. É irônico o que eu estou falando, não vi nenhum leiloeiro festejando a tragédia, né? Mas o que acontece? Eu vejo uma perversidade nesta fala. Basta o empresário reduzir a sua margem de lucro. Primeiro, parece que o pessoal tem raiva do empresário, querendo que ele reduza a sua margem de lucro quando tem. A margem de lucro é o que estimula o empreendedorismo. Quando o empresário vai reduzindo a margem de lucro dele, chega num ponto que o negócio deixa de fazer sentido. E é muito ruim para a economia que o empreendimento deixe de fazer sentido. Porque o empresário tinha uma margem de lucro, vai reduzindo. E ele pensa assim muitas vezes: bom, eu vou fechar o negócio, demito os empregados, indenizo, pego o capital que eu tenho aqui e aplico no mercado financeiro ou talvez em algum outro país. E aí aquele cara com dor de cotovelo que fica dizendo para o empresário reduzir a margem de lucro, perde o emprego dele. E alguns empresários insistem no negócio. Aí vai reduzindo. Acabou a margem de lucro. Aí ele insiste, começa a trabalhar no prejuízo. Aí ele quebra. O empregado perde o emprego dele. O governo perde aquela fonte de arrecadação. Se o imóvel era alugado, o proprietário do imóvel perde aquele inquilino. E assim vai. Então nós temos aí um redemoinho. A mentalidade, o empresário que reduz a margem de lucro, aos meus olhos, é uma das frases mais estúpidas que alguém pode pronunciar, muito embora ela seja pronunciada com muita frequência. Porque isso é o passageiro de um barco fazendo buraco no casco do próprio barco, porque tem raiva do dono do barco. Bom, em termos de economia doméstica, né, o senhor não diria o mesmo para as pessoas também, né? Está caro, não compre ou compre outra coisa? Cláudio, faz parte de uma das diretrizes da economia doméstica fazer isso. Eu faço isso. Quando eu detecto que tem algum produto está muito acima do normal e eu tenho a opção de comprar um outro produto para cumprir a mesma finalidade, eu faço isso na minha casa, na minha vida pessoal. Isso é o mais normal que tem, mas acontece que, em um cenário de economia de um país, né, um cenário econômico minimamente saudável, esta diretriz, se está caro, não compre, ou priorize outra coisa, isso estimula a livre concorrência, por exemplo, isso estimula a poupança interna, que é algo saudável para a economia, isso estimula uma série de questões saudáveis para o indivíduo e para a economia. Perfeito.
Então eu recomendo, de fato, independente do cenário, se eu faço isso. Tem um restaurante que eu gosto muito de ir, domingo é mais caro, então eu vou no meio da semana. Evidente. Agora, diferente é usar o se está caro não compre como uma solução para problemas econômicos. Se está caro não compre é uma diretriz perfeita e se está caro procure algum substitutivo daquele produto, a mesma coisa. O que nós temos aqui como problema é o seguinte, é a dieta forçada. Isso já acontece em Cuba. Sim. O cubano médio ele é mais magro. Os problemas de obesidade em Cuba são muito raros. Por quê? Porque lá tem pouca comida mesmo. Então, o ideal é que a pessoa seja magra pelo motivo certo. Disciplina alimentar, hábitos saudáveis, não por falta de comida e fome real. E é o que e a frase está caro não compre vai na linha cubana, em que a pessoa ela deixa de consumir por falta de opção e não por inteligência financeira. Complicado. Bom, para a gente já ir concluindo, doutor Guilherme, em termos de investimento, né, com o cenário que estamos vendo aí, o que o senhor recomenda para as pessoas que ainda conseguem, né, gastar menos do que ganham? E que tem uma sobra, Que tem uma sobra, consequentemente. Cláudio, olha só. Para aquelas pessoas que apostam no Brasil e que acreditam que o Brasil não se transformará em uma Venezuela e que, portanto, ainda se sentem seguras acreditando que podem investir no Brasil e não no exterior, que é o que está acontecendo em larga escala. A Selic está subindo, hoje está 13,25%, já com uma previsão de aumento de mais 1%, e logo ela vai passar dos 15%, não sei se não chega a 20%, porque o governo deseja segurar o dólar. O investimento em títulos públicos é um ótimo investimento para quem acredita que o Brasil não quebrará de vez, porque o governo está pagando uma taxa de juros bastante alta para segurar o dólar. Para aquelas pessoas que têm uma qualificação pessoal suficiente para navegar em outros ambientes, o mercado imobiliário, por exemplo, ele com uma taxa de juros alta, nós temos uma menor movimentação para a compra de imóveis financiados, nós estamos tendo uma evasão de divisas legal, um movimento legal de dinheiro indo para o exterior, portanto é dinheiro que a pessoa que tem grana deixa de comprar imóvel aqui no Brasil e muitos estão vendendo para mandar o dinheiro para fora. Então nós teremos agora a safra das barbadas no mercado imobiliário, pessoas vendendo imóveis por um valor muito abaixo, e é aquilo que o governo Lula deseja. Não compre para pressionar o preço para baixo. Então, quanto é que custa para construir uma casa? Custa X reais o metro quadrado. Aí, dependendo, o cara que é o dono daquela casa precisa vender o imóvel por um valor inferior ao custo de construção. Isso já está acontecendo. E nós temos o mercado de leilões, que está superaquecido. Coloque no Google. Mercado de leilões 2024, 2025. Está tendo uma baita de uma oferta para mercado de leilões. E o cara que compra um imóvel no leilão, ele está produzindo talvez um investimento bom para ele, porque compra por preço baixo, e bem ou mal ele está higienizando uma relação e resolvendo o problema do credor e do devedor. Então todos ganham na compra de imóvel em leilão. No cenário de recessão que nós estamos tendo, a lógica muda. Quem tem imóvel financiado, talvez valha a pena pensar em imóvel financiado com financiamento antigo, com taxa de juros lá de trás. Talvez valha a pena pensar 2, 3 vezes a mais antes de usar aquele capital para quitar antecipadamente o seu financiamento. Nessa linha de enquanto alguns choram, outros vendem lenço, que é uma lógica, parece perversa, mas ainda bem que tem alguém para vender o lenço. Nesta linha, enquanto alguns choram, outros vendem lenço, nós temos então títulos do Tesouro com taxa de juros crescente. E eu recomendo o título do Tesouro pré-fixado, porque nós temos uma tendência de alta da taxa Selic. Quem deseja investir em imóvel, leilão está sendo muito movimentado.
as empresas estão quebrando, as pessoas não estão conseguindo pagar os seus financiamentos, os imóveis estão sendo penhorados. Então, ao comprar um imóvel no leilão, você se ajuda e ajuda a economia um pouquinho. Gastos interno ou externo. Muito bem, quem está mandando dinheiro para fora, e é crescente este movimento, beleza, ele está engolindo o sapo de uma desvantagem cambial. Mas quem vai manter o dinheiro no país, recomendo, então, aproveitar estas janelas de oportunidade que o trágico cenário recessivo apresenta. Nós temos mais 2 anos de política de gastos públicos elevados, taxa de juros alta, e nesses 2 anos nós temos chance para muitos especuladores ganharem bastante dinheiro em cima do governo que nós temos hoje. Muito bem, doutor Guilherme Colim. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Por favor, redes sociais? Redes sociais, colim.guilherme, meu Instagram pessoal, e Economize Direito, meu canal do YouTube. Muito obrigado mais uma vez, uma ótima semana e até a próxima. Muito obrigado.